Olá, eu sou Alex Agostino, economista-chefe da Austin Rating, e hoje, dia 27 de maio, o Ministério do Trabalho, depois de 4 meses, voltou a divulgar as estatísticas sobre o emprego formal, aquele com carteira assinada, divulgado via o CAGED, Cadastro Geral de Empregado e Desempregado. Então, o saldo líquido no mês de abril, só para você ter uma ideia, foram 860 mil pessoas que perderam o emprego com carteira assinada. Portanto, foram lá e pediram o seguro-desemprego para o governo, pelo menos boa parte. Mas no acumulado do ano, o resultado ficou em 763 mil postos de trabalho que foram perdidos. Por quê? Porque no início do ano, janeiro e fevereiro, estava numa situação diferente, economia crescendo, então estava no saldo positivo. Aliás, a projeção da Austin, antes dessa crise, era que no acumulado de janeiro até abril, o Brasil teria gerado pelo menos um saldo positivo de 490 mil postos de trabalho. Isso daí seria o melhor desempenho desde 2012. Vamos lembrar que lá em 2012, a economia brasileira cresceu 1,9%. Este ano, antes da crise, a estimativa era que a economia brasileira crescesse algo de 2,4%. Portanto, bastante alinhado. E olha só, nas crises de 2017, 2016 e 2009, no acumulado, o PIB caiu 7%. A Austin estima uma queda de 6%. E naquele período, tá certo? Ou seja, acumulado desses 3 anos, o Brasil não chegou a perder metade dos postos de trabalho que nós perdemos agora, só nos 4 primeiros meses. Tamanho é essa crise que está afetando o país. E só para ter uma ideia, em geral, no mês de abril, a média histórica é de uma geração de emprego com carteira assinada, quem consegue emprego, é de 1,3 milhão de pessoas que conseguem emprego no mês de abril. Esse ano foram só 600 mil pessoas que conseguiram emprego. O problema é que mais do que o dobro de pessoas perderam o emprego. Bom, nesse momento ainda está bastante difícil de avaliarmos qual será o impacto na economia em termos de geração de postos de trabalho depois do fim da pandemia. Até porque a gente não sabe quando a pandemia vai acabar. Porém, ontem o governo do estado de São Paulo, que é o epicentro do contágio no país, já anunciou um cronograma de abertura das atividades aqui no estado de São Paulo, que começa no 1º de junho e vai até 20 de julho. Serviços menos essenciais no entendimento do governo vão ser liberados para funcionamento lá no dia 20 de julho. Portanto, quase 40 dias ainda, portanto, quase 2 meses ainda para eles voltarem à atividade. Academia, por exemplo, É um cenário bastante complicado. Muito provavelmente nós vamos ter aí, este ano, segundo a nossa estimativa na Austin, uma perda de pelo menos 3 milhões de pessoas com carteira assinada. Ou seja, não estamos nem falando dos informais, que passam de 40 milhões de pessoas no Brasil. E se nós tivermos aí como um paralelo o auxílio emergencial, nós temos pelo menos 60 milhões de pessoas que estão na informalidade. É um dado lamentável, porém bastante realista em relação àquilo que o mundo vive hoje, dessa pandemia, crise de saúde pública, que gerou uma crise econômica e nos bastidores tem uma crise política para piorar toda a situação. Claro, a nossa expectativa é que a partir de 2021 todo esse cenário seja revertido. Mas vale lembrar que o emprego é a última variável que volta a crescer num período de crise. Por quê? Primeiro, as empresas vão ocupar os espaços vazios com aquelas pessoas que já estão trabalhando, ou seja, essas pessoas vão ter que aumentar a produtividade. Então vão fazer mais horas extras, vão ter que trabalhar mais na hora que recuperar a economia. E se nada der mais errado, lá para setembro a gente já começa a acelerar essa engrenagem do crescimento. E aí sim, começa a gerar um pouco mais de renda, um pouco mais de emprego, ainda lento, e só em 2021 é que o emprego pode voltar com um pouco mais de força. Esse é o nosso cenário. Até mais. Obrigado.